Olá, muito boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos. Damos início ao último painel do dia, onde estaremos juntos durante 1 hora no momento de debate e partilha de experiência. A Vaco Mornami, em parceria com a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e a Escola de Negócios e Governação da UNICV, organizou dos dias 18 a 22, a segunda edição da Vaco Mornami, este ano intitulado como Semana Digital, onde tem acontecido debates, discussões e questões sobre o tema cenário e digitalização. No debate de hoje, teremos como tema a digitalização na prática, testemunho de empresas que têm feito a digitalização. E temos conosco os ilustres convidados, engenheiro Bruno Barbosa, gestor da IDEA, Dr. Ivan Moreira, sócio-gerente da Pratex, Dr. Vítor Constantino, gestor e project manager, e Dr. Samir Pereira, gestor da BIC. Muito obrigada pela participação de todos. Dizer que a pandemia mudou a forma como trabalhamos já não é uma novidade. Com a necessidade de mudança urgente, executivos de diferentes setores têm traçado planos de continuar a investir em tecnologia, mesmo após a pandemia. A digitalização foi um fenômeno que marcou a rotina do empreendedor, até as mais diferentes tecnologias não tiveram como não se digitalizar. A digitalização nas empresas tem se tornado cada vez mais evidente e necessária, mas quando se fala em transformação digital nas empresas, muitos ainda entendem apenas pelo uso da tecnologia para o aprimoramento de processos internos. A transformação digital refere-se à utilização de soluções para modificar a estrutura de uma organização, tendo para isso a tecnologia como centro da sua estratégia. E antes de entrar no leque de questões que esse tema exige, convido aos nossos oradores a fazerem uma breve apresentação do seu currículo, onde terão 3 minutos para a sua intervenção. Inicio pelo engenheiro Dr. Bruno Barbosa, a quem passo a palavra para fazer uma breve apresentação da sua trajetória enquanto gestor de IDEA. Dr. Bruno, se faz favor, tenha a bondade. Boa. Obrigado, Terine. Depois, mais à frente, falamos da questão do doutor. Certo. Chamo-me Bruno Barbosa, certo? Sou gestor da empresa IDEA. Nós trabalhamos no mercado há cerca de 7 anos. Trabalhamos na área de design e desenvolvimento de software. Portanto, lidamos todos os dias com a questão da digitalização de empresas e instituições, dos obstáculos, dos desafios, dos benefícios, etc. A nossa missão principal aqui na empresa é contribuir para a digitalização da sociedade. Okay? A digitalização no seu todo, falando de ferramentas, de mudanças de mentalidade, etc. Há um conjunto de coisas que estão ligadas a isso. Não? Portanto, hoje espero ter uma conversa muito agradável com os convidados, que o pessoalmente já conheço, e trocar ideias sobre todo este processo, a nossa experiência. Thank you. Tá certo. Obrigada, Dr. Bruno, pela sua intervenção. Agora eu convido o Dr. Ivan Moreira, enquanto sócio-gerente da Pratex, a quem passo a palavra para a sua apresentação. Tenha a bondade, Dr. Ivan. Mais uma vez, boa tarde a todos os painelistas, os doutores, como já se disse aqui. Bom, como já disse, sou sócio da Doutor Ivan, parece que tens um problema com a internet, não estamos a perceber muito bem. Peço desculpa, se calhar a minha internet está instável. Conseguem me ouvir agora? Sim, pode falar. Okay. Ainda está instável, certo? Sim, está instável. Só um minuto.
Ok. Ao trabalhar essencialmente com pessoas, escolhemos trazer o digital para o nosso negócio, que é criar um website, uma plataforma, onde os clientes podem encontrar profissionais de qualidade através de um telemóvel ou um computador, e também os profissionais podem cadastrar e encontrar mais serviços e basicamente a Pratex criou essa plataforma para servir como ponte que liga os profissionais e os clientes, sendo eles particulares ou empresas. Sim, certo, senhor Ivan? Muito obrigada. Agora passo a palavra ao Dr. Samir. Se faz favor, Dr. Samir, faça a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos os presentes aqui. Agradecer o convite feito para estar aqui nesta conversa e trocar ideias. Dizer que, pronto, eu estou à frente da incubadora BIC, também lidero a organização Cheetahstart, e quando falamos aqui de duas instituições que trabalham na promoção da inovação e do empreendedorismo, é interessante a adaptação que tivemos de fazer para continuar a desenvolver as nossas atividades quando chegou a Covid, e se calhar tanto a BIC como a Cheetahstart foram das primeiras organizações a começarem a desenvolver atividades para grandes grupos a nível digital. Se calhar deixo esta deixa aqui, depois durante a conversa poderemos aqui falar um bocado sobre essas experiências. Certo. Grata, Dr. Samir. Agora convido o Dr. Vítor Constantino, Project Manager, a nos fazer um breve resumo da sua trajetória. Tenha a bondade, senhor Vítor. Obrigado, Tayane. Como eu disse, o Bruno, o doutor vamos tirar aqui, vamos meter de lado. Chamo-me Vítor Constantino. Da minha experiência, bom, muitas coisas para dizer. Desde 98, que eu tive o meu mestrado, e depois, 10 ou 12 anos depois, eu tive consegui ser gestor do Project Manager na Stanford, nos Estados Unidos. Várias empresas, vários setores bancários que eu fiz no Senegal. Aqui voltei a ser contabilista, financeiro, em algumas instituições. E depois criei a Avaco, nesse caso, em 2002. O que muita gente não sabe, que a Avaco se criou em 2002 e Mornami se criou em 2008. E nós fundimos as duas empresas e fomos um caso de sucesso de fusão de duas empresas, pequenas, microempresas, em 2017, e se criou a Avaco Mornami. E esse nome vem de duas instituições que trabalharam e que se instalaram no mercado. Em 2017 até agora, nós tivemos a participar em várias, como se diz ainda, mais inovação. Primeiro foi o Instituto Pedro Pires, eu sou um dos primeiros a participar e a ir nos Estados Unidos nos top 10. Fizemos ainda uma investiga na China para ver o que tinha como experiência. E de 2015 até 2020, quase percorrer mais de 10 a 11 países na África, onde nós colocamos algumas dos nossos empreendimentos na própria África, onde andei com caminhão e com muitas coisas durante essa. Em 2020, decidi regressar no país, voltar, é chamada terra, como se diz. E agora nós, ao mesmo tempo, estávamos a gerir a Avaco Mornami e com a nova equipa que vocês estão lá. E a partir de 2021, eu tive a proposta de vir trabalhar como consultor na Câmara Municipal de Praia, onde hoje eu desempenho essa função, e eu deixei os cargos com a juventude que está a liderar o processo de forma tranquila. Eu vou depois, no momento dessa partilha, nós vamos partilhar os nossos casos de sucesso, o que fizemos na Avaco Mornami, no silêncio, sem não muito barulho, como se diz, de partida, mas poderemos partilhar aquilo mais à frente, como tenho só 3 minutos. Certo. Muito obrigada pela intervenção.
Agora passaremos por algumas questões e concedo a cada um 5 minutos para a sua intervenção. E começo pelo Dr. Bruno. Em que momento sentiu a necessidade de introduzir a digitalização na sua empresa? Dr. Bruno, tens o microfone desligado. Desculpa. Obrigado, Terine. Olha, bom, nós estamos há 7 anos no mercado. Portanto, no primeiro ano não sentimos muito a necessidade de digitalização porque éramos apenas 3 sócios, né? A necessidade começou a partir do segundo ano de trabalho, quando começamos a ter mais clientes e mais pessoas na equipa. Portanto, a comunicação na equipa aumentou, não é? O número de troca de informações, de partilha de ficheiros e ter informações de clientes organizados, de forma organizada, os e-mails da empresa para estarem todas no mesmo sítio. Portanto, foi mais ou menos a partir do segundo ano que começamos a ter uma necessidade de digitalizar e começamos a procurar as ferramentas nas diferentes áreas associadas à empresa, né? Temos a fatura eletrónica, temos a parte de gestão de clientes, CRM, né? Temos a parte de gestão dos e-mails e todas as ferramentas que hoje em dia estão associadas ao e-mail. No nosso caso, temos o pacote de empresas do Google Workplace, portanto, Workspace, né? E, portanto, temos as ferramentas para reuniões online, temos armazenamento online. A empresa, hoje em dia, é praticamente 100% digital, né? Muita pouca coisa é feita no papel, são apenas, se calhar, notas ou rascunhos, mas a maior parte dos trabalhos, diria 90% dos trabalhos, é feita mesmo de forma digital, organização, e tentamos sempre, na interação com o cliente, né, ser o mais digital possível, né? Ou seja, tudo que for a interação com o cliente tem que ter um registro digital, né? E-mails, reuniões online, troca de ficheiros, pastas partilhadas, etc. Portanto, hoje em dia usamos a nossa experiência até para recomendar ferramentas e ajudar os nossos clientes a digitalizar. Certo, sim. E doutor Ivan, quando sentiu a necessidade da introdução da digitalização ou começou logo no início para fazer esse processo de digitalização? Levou algum tempo ou foi logo no início que sentiu essa necessidade para introduzir na sua empresa? Muito bem. Ao contrário da ideia, da empresa Ideia, que logo no início não implementou um processo de digitalização na sua empresa, a Pratex, também por ser uma empresa jovem, não é? Nasceu em 2019 e principalmente devido à Covid-19, logo no início foi implementado a digitalização. Trabalhamos no processo das mensagens, da troca de e-mail, basicamente usamos o Microsoft 365, na questão da gestão da faturação, utilizamos também uma ferramenta digital de faturação, e basicamente a Pratex atua internamente tanto entre os colaboradores e os clientes, os fornecedores, atuamos diretamente com a digitalização. Temos aqui parceiros e amigos, como é o caso da BIC, também o caso da Ideia, como testemunhos, não é? De que há várias trocas de processo no digital. Então, nós, a Pratex, escolheu muito cedo partir para a digitalização, também por motivos vários, como já tinha dito anteriormente, a questão da Covid, principalmente a Covid, porque a abertura, mesmo o início da atividade da Pratex foi no momento da pandemia, do confinamento. Então
digamos, sentimos obrigados a partir logo para a digitalização. Certo. E partindo dessa ideia, Sr. Vitor, quais foram os benefícios que o processo da digitalização trouxe para a sua empresa? Muitos, de facto, a eficácia, a eficiência, a rapidez na execução. Mas uma coisa importante aqui eu queria referir, Terry, e para o público, é que no caso da Vaco Monami, nós estruturamos. A questão é que a digitalização é uma simples ferramenta como qualquer. E maior parte das nossas empresas, e das empresas que eu tinha feito consultoria, um pouco nos países africanos também, estou a falar de Ghana, de Burkina, eu fui também na Nigéria, eu fui também no Senegal, no Mali, a maior parte era não estruturação. Se você não estrutura, tu não pode depois passar para uma digitalização. Ou tu passa para uma digitalização sozinha. O que acontece é que nós decretamos digitalização e ponto, já está. O que no caso da Vaco Monami, quando regressei no país em 2018, o que fizemos? Nós éramos 2 pessoas. Eu me lembro muito bem. E até às vezes eu e a pessoa íamos falar e tinha eco no escritório. E tu falava e tu dizia, e tu vê o eco lá do outro lado. Não, espera, eu venho tomar um café consigo para falar. Hoje temos cerca de 12 a 13 trabalhadores. Então, nós estruturamos, nós começamos a colocar processo. O que não tinha na Vaco Monami na altura. Nós estruturamos o nosso pensamento. E a partir daí, nós sabíamos que íamos passar pela digitalização. Não foi Covid. Não foi Covid. Isso tem que ser claro para o pessoal. O Covid foi absolutamente nada para a Vaco Monami. Porque nós, nas primeiras reuniões, automaticamente passamos pelo Zoom. Passamos pela digital. Porque, de facto, não era um processo que já tinha sido pensado e já sabíamos que íamos passar para uma digitalização para depois trazer o quê? Mais eficácia para os nossos clientes. Mais rapidez na atuação e na resposta ao cliente. E por quê? A maior parte dos países europeus já estavam à frente de nós. Nós temos de aprender e nós não aprendemos. Os africanos não aprenderam tarde. E essa coisa de copiar-colar que nunca gostei. E eu, sempre quando voltei, sentamos com a equipa e decidimos se íamos ir. Eu me lembro que na primeira vez eu falei de roubo, não sei se a Tairine lembrou o pessoal. Eu tinha dizido, bom, ok, vamos colocar um roubo para reduzir o tempo que a secretária faz para abrir a porta e gente me diz que eu sou maluco. Eu disse, não, mas pode-se fazer com madeira e com fio eletrônico, não tem nada do outro mundo. É que nós não podemos fazer um roubo como o Japão. Não, mas podemos fazer um roubo aqui na Cabo Verde com madeira, com o que temos. Então, temos, e eu acho aqui, nós implementamos na Vaco Monami, temos com humildade e com simplicidade, mas temos de resolver necessidade. Quando tu pode dizer o número de vezes que uma secretária se levanta para abrir porta, tu vai calcular por ano, aí tu pode colocar um roubo. Não estou a desumanizar o sistema, estou a tornar o sistema mais rápido. Estou a pensar como eu vou resolver a necessidade da Tairine ou de outra secretária para ele conseguir a fazer outra coisa, para ultrapassar onde ela está e passar a fazer outra coisa que dá mais eficácia e mais eficiência ao cliente. Se não conseguimos pensar aquilo, estamos a decretar uma coisa que não pensamos. Então, a digitalização, por favor, não é uma coisa ex nihilo, não é estou a passar ponto. O Pratex passou porque viveu isto, então ele teve uma necessidade de passar pela digitalização. Mas nós, eu e Bruno, que criamos antes a nossa sociedade, e Samir, é possível, vai dizer igual, nós pensamos, estruturamos e depois a digitalização foi só uma facilitador do sistema. E não uma coisa quando eu vou criar e dizer que eu decreto a digitalização. No caso da Vaco Monami, hoje temos cliente onde, e isso é que eu quero referir, a digitalização é um processo. Não, eu não queria dizer a Vaco Monami já chegou na digitalização. Não, eu não ia dizer isso. É um processo. Estamos só a iniciar alguma coisa. Por exemplo, os nossos clientes, abrimos pasta na Drive e conseguimos contabilizar,
fazer a contabilidade da empresa sem papel. Aí sim, mas será que isso vai durar 15, 25 anos, 35 anos? Será que eu, quando vou ficar abaixo da terra, alguém vai continuar essa empresa, vai como na minha com digitalização, com uma coisa mais superior? E aí que temos de pensar. E, doutor Sami, para a BIC, quais foram os benefícios do processo de digitalização? Doutor Sami, tem o microfone desligado. Obrigado. Aqui podemos enumerar vários benefícios, mas realmente destacar que eu penso que devemos fazer uma diferenciação entre a digitalização interna e a digitalização, vamos chamar, externa. Porque, se calhar, todos nós aqui presentes começamos a desenvolver os nossos negócios de forma digital, muito internamente, organizando os processos, organizando a documentação, na comunicação interna. Eu acredito que várias das ferramentas que usávamos há vários anos atrás ainda continuamos a usar, outras foram substituídas, outras foram aprimoradas, mas eu acho que este processo de digitalização, para quem vive na nossa geração, muito cedo começou a fazer isso. Agora, temos o desafio de acompanhar as ferramentas que vão sendo desenvolvidas. Cada dia surge um novo instrumento, surge uma nova forma de fazer as coisas e facilita o trabalho que nós fazemos. E nós temos de ter a capacidade de estar a acompanhar aquilo que é desenvolvido e identificar aquilo que nos agrega valor, aquilo que nos facilita o trabalho e nos consegue ajudar a ser mais produtivos e conseguir tirar o maior ou fazer o melhor proveito dessas ferramentas que já existem. Em relação à digitalização, quando falamos aqui o que eu chamei de digitalização exterior, e tem a ver muito com a comunicação com quem não faz parte da organização, com outras entidades, aqui ainda há um desafio ainda maior, porque ainda há pessoas, por exemplo, temos relação, quando enviamos um documento, eles pedem um documento em formato físico, querem receber o papel nas mãos. Há pessoas que enviamos um e-mail e depois não conseguem ler o e-mail. Se calhar temos de chamar para garantir que receberam a mensagem. Então, ainda no país, isto acaba por ser um desafio, porque a digitalização não pode ser vista como uma coisa isolada, como o Vítor destacou, tem de ser uma coisa feita de forma coletiva. Só quando conseguirmos fazer que todos avancem da mesma forma, a nível da digitalização, é que vamos ver o real impacto da digitalização, porque quando estiver como está, ainda num estado muito mais interno do que externo, vai ter sempre limitações e não vamos conseguir alcançar assim o potencial que existe com a digitalização. Em relação ao BIC, em específico, dizer que tudo que são os processos desenvolvidos no BIC internamente desde o início, de alguma forma foram feitas de forma digital, isto desde documentos que são emitidos à comunicação que é feita, ao arquivo que é feito, conseguimos encontrar tudo isto em formato digital. Eu acho que nos últimos tempos a grande transformação que aconteceu foi em relação aos eventos virtuais, a digitalização dos eventos. A incubadora BIC desenvolve várias ações de formação, várias ações de promoção do empreendedorismo que aconteciam anteriormente de forma física, sempre presencial, com pessoas nas nossas infraestruturas, nas nossas instalações, a assistirem às atividades que desenvolvemos. Neste momento, não. Neste momento, a maior parte das atividades que desenvolvemos são desenvolvidas de forma virtual. Conseguimos alcançar um grupo muito maior de participantes, ou seja, conseguimos ter um impacto grande que é potenciado pelas ferramentas que a digitalização
nos oferece. E aqui eu destacaria isso em relação às nossas atividades como um grande impacto neste processo de digitalização. Mas nunca é demais repetir de que o real impacto da digitalização só vai acontecer, só vamos beneficiar disto quando coletivamente todos conseguirmos fazer este avanço. Tá bom. E aproveitando aqui a deixa, Dr. Samir, quando disse da resistência ao abandono dos documentos físicos, e veio uma questão: considera que o público está preparado para consumir as novidades que o mundo digital tem a proporcionar? É um sim e um não. Isto sim, porque eu vejo os meus filhos já nascem com uma atração e uma facilidade muito para o digital. Eles, se calhar, quando crescerem, não vão querer saber do papel. E se calhar as gerações que vêm a seguir à nossa geração não vão ter a resistência que a geração atual tem, mas atualmente eu acredito que é necessário. Nós falamos hoje em dia muito de literacia financeira, mas eu acredito que a nível digital é necessário ter um reforço da literacia digital. As pessoas ainda não, grande parte, não sabe tirar proveito daquilo que as ferramentas digitais oferecem, e isso em qualquer setor da nossa vida, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nas relações, seja em qualquer aspecto da nossa vida profissional ou pessoal. O digital pode ter um impacto grande, mas, como eu disse, isto tem de ser feito de forma coletiva. Eu não posso, se eu fosse a única pessoa dentro do Facebook, o Facebook não teria interesse para mim. O Facebook só tem interesse porque tenho lá amigos, tenho lá pessoas que eu consigo conectar. Então, as outras ferramentas digitais também, muitas fazem sentido, ou fazem mais sentido, quando tiverem mais pessoas a aderir a essas ferramentas. E neste momento estou a referir a ferramentas que nós usamos no trabalho e que aumentam a nossa produtividade e que nos conseguem ajudar a ser melhores naquilo que fazemos. Entretanto, podemos falar também de produtos digitais que são desenvolvidos por empresas nacionais, e há algum tempo eu fazia este comentário de que o grande problema que nós temos neste momento com os produtos digitais tem muito a ver com o mercado. E tem muito a ver com o mercado em que sentido? O mercado ainda não está preparado para absorver determinadas tecnologias que são desenvolvidas, determinados produtos, mas muito porque eu acho que não há esse trabalho de literacia digital. Agora, associado ao esforço que tem de ser feito com a literacia digital, eu acho que há dois aspectos que não podem ser deixados de lado. Um tem a ver com os custos associados à digitalização. Quando falamos, por exemplo, da internet, dos equipamentos, eu penso que ainda é caro aqui em Cabo Verde ter acesso a este tipo de recurso. Então é importante nós concentrarmos em encontrar soluções que realmente permitam que todos acedam às mesmas oportunidades de igual forma. Por exemplo, nós aqui na incubadora, de vez em quando, organizamos uma formação ou uma outra atividade e muitas vezes somos obrigados a, de alguma forma, providenciar os recursos necessários para os participantes acederem à internet para terem acesso a determinada atividade que estamos a desenvolver. Então isto entra aqui também como um desafio que deve ser ultrapassado. Um outro desafio tem a ver com aquilo que o Vítor destacou, que nós ainda, tudo aquilo que fazemos é inspirado naquilo que se faz lá fora. Agora é preciso conseguirmos ter a capacidade de adaptar as ferramentas que existem, os recursos que estão acessíveis e disponíveis. É necessário fazer uma adaptação à nossa realidade. Nós não vamos conseguir acelerar 100 anos, não vamos conseguir pegar o patamar ou alcançar o patamar de países que estão num nível de desenvolvimento superior,
mas podemos estar num nível melhor, e para isto é necessário, mais uma vez, eu repito, é que todos estejamos alinhados e no mesmo nível de engajamento, a nível de utilização das ferramentas digitais. Obrigada. Doutor Bruno, mesmo pergunta para si. Considera que o seu público e o público em geral está preparado para as novidades da digitalização? Olha, vou roubar aqui as palavras do Samir, é um sim e um não, não é? Eu vejo daqui a 10 anos, 15 no máximo, vamos ter um público completamente preparado, mas neste momento temos algumas dificuldades. Por exemplo, nós, um dos maiores obstáculos que enfrentamos quando vamos a uma instituição de 30, 40 pessoas, vamos lá desenvolver um sistema ou implementar um sistema, uma ferramenta para digitalizar, o maior obstáculo é sempre o mesmo, é o fator humano. Okay? Nem é a questão da infraestrutura, né? Algumas instituições, algumas empresas podem até ter alguns probleminhas em nível de infraestrutura, mas o fator humano é sempre o maior obstáculo. Perdemos mesmo muito tempo, okay? E nós já perdemos tanto tempo que agora estamos a incluir, a prever, não é? No nosso calendário, a parte de treinamento das pessoas, mas nas ferramentas básicas, né? Até chegarem a um nível mais avançado, onde poderão entender completamente os benefícios da digitalização. É como disse o Vítor, eu acho, né? Só chegar com as ferramentas não resolve, né? Senão, temos um exemplo muito claro, é uma história divertida até. Estava a conversar com um amigo meu que implementou, ajudou, né, a implementar sistemas digitais na Alfândega de Cabo Verde, não é? Porque antes o pessoal levava cerca de 15 dias, né, para dar uma assinatura, né? Uma pessoa levava cerca de 15 dias para dar uma assinatura num papel, para libertar as cargas e etc. Colocaram lá as ferramentas, mas não trabalharam a parte mental, né, a parte humana. O que aconteceu é que agora levam 15 dias para dar um clique, não é? Então, o problema continuou, não é? Não resolvemos praticamente nada, não é? Portanto, nós trabalhamos mesmo, eu faço questão de sentar sempre com os responsáveis, não é? E mesmo com as pessoas que vão utilizar o sistema, sentar pessoalmente com eles e conversar com eles para entender em qual nível é que estão a nível falando da digitalização, né? Qual é a compreensão mesmo na prática, não na parte teórica. É vê-los a trabalhar, fazer perguntas simples. Porque é que tu fazes este processo assim, não é? Podias ter utilizado outra ferramenta. E é aí que ouvimos a famosa frase, não é? Sempre fizemos assim. Portanto, lidamos muito com isso. E há também um outro fator que nós lutamos muito, um obstáculo, que é, isto já nem é há um pouco também do pessoal que não é responsável, mas digo dos diretores, dos administradores, há uma inflexibilidade, não é, em fazer a reengenharia de alguns processos, certo? Portanto, tu chegas numa instituição, não é? Chegamos lá com a nossa equipa e verificamos que há um processo que facilmente pode ser diminuído, em vez de ter 6 passos, ter apenas 2, não é? Porque não justifica, e até a nível de sistema, né? Falando com background mais engenharia de computação, até a nível de sistema não justifica implementar esses passos, né? Porque é mais tempo, é mais custo, etc. Portanto, sempre às vezes sugerimos uma reengenharia de processos e do outro lado encontramos muitas vezes uma parede fixa que não quer se mover, não é? E isso causa imenso transtorno. Mais uma vez, vamos perder mais algum tempo a tentar convencer, né, os responsáveis. Portanto, se levamos 10 horas, teoricamente, né, hipoteticamente, se levamos 10 horas para digitalizar uma instituição, 5 horas são para implementar a ferramenta e as outras 5 são para tentar convencer e trabalhar a parte mental e trabalhar o fator humano e
e apresentar soluções práticas, né? Como o Vítor, por exemplo, indicou, soluções locais que podem poupar imenso tempo, né? As pessoas ficam com uma percepção de queremos ser como a Apple, como a Google. Não, queremos ser como uma outra empresa cabo-verdiana que está aqui ao lado, né? Que já encontrou uma solução que resolve o problema. Não temos que estar sempre a olhar para fora, não é? Analisar a questão com uma perspectiva internacional é boa, é necessária até, mas temos também que considerar as soluções locais, né? Que são soluções às vezes mais rápidas, né? Menos custosas e na prática funcionam e funcionam muito bem, não é? Portanto, o fator humano, eu estou 100% de acordo com aquilo que o Samir disse, aquilo que o Vítor referiu também. O fator humano é um fator que precisa mesmo ser trabalhado. Eu sou daqueles que defendem que precisamos de um programa de treinamento nacional, não é? Que principalmente, bom, falando assim da nossa experiência da administração pública, não é? Todo o pessoal que está na linha da frente, né? No atendimento, no conversar com os clientes, etc., até os diretores, precisa-se de um treinamento a nível nacional. E se levamos isso para as empresas, né? Porque as empresas têm sempre tendência em serem mais rápidas, né? Porque estão mais preocupadas com serem mais produtivas e questão de recursos e os custos, etc. Mas mesmo a nível de empresas também, sempre recomendamos, faça o treinamento do vosso pessoal. Uma vez por ano, selecionem um treinamento online ou, de alguma forma, faça o treinamento. Até se já tinham feito, façam um refresh. Não é sempre bom para ver as coisas novas, as ferramentas novas que já estão disponíveis e como utilizar. Como disse o Samir também, às vezes vemos muitas pessoas com os iPhones 13 e 14 e 15 e Samsung S20, etc., mas tu pedes para ele marcar um lembrete e ele não consegue, né? Ou não se lembra, usa todos os dias e não se lembra que isso existe, né? Portanto, o fator humano, eu sempre estou muito preocupado com isso. Quando o pessoal começa a me falar de digitalização, ferramentas, etc., a primeira questão que eu faço é o seguinte: qual é o nível da sua equipe? Essa é sempre a primeira questão que eu faço. Qual é o nível da sua equipa em termos de domínio digital? O que é que o pessoal costuma utilizar? Office, Excel, Word, PowerPoint, ou e-mails. O pessoal usa e-mails todo dia, enfim. O fator humano e a flexibilidade na engenharia de processos é um ponto que damos sempre uma enorme atenção. Tá certo. E Sr. Vítor e Dr. Ivan, querem dar mais uma chega nesse ponto? Sim, na verdade, bom, caso o Dr. Vítor não tenha nenhuma intervenção, porque aqui respeitamos aqueles que já estão com barba branca, não é? Mas me permita alguma reflexão das intervenções aqui feitas tanto pelo Bruno como pelo Samir. Desculpe, não vou chamar de doutores porque já conhecemos, não é? Porque é muito visível que, apesar de setores ou áreas de atuação diferentes, as dores são sempre as mesmas, não é? Aqui o Samir tocou num ponto que direto, quase indiretamente, também abrange a Pratex, que temos a questão da literacia digital. Eu iria um pouco antes da literacia digital, porque a literacia digital, dependendo do conceito, pode ser definida diferentemente, mas, por exemplo, a Pratex trabalha com dois tipos de clientes. Os clientes, aquilo que denominamos de clientes externos, que são os clientes que precisam do serviço, precisam do profissional, não é? E trabalhamos com os clientes internos, que são as pessoas que executam o trabalho. Estou a falar de um pedreiro, um carpinteiro, um canalizador, um mestre de cerimônia, etc., um cozinheiro, etc., que, na prática, principalmente na área da construção civil, são poucos chegados ao digital, ou à digitalização. Por exemplo,
é muito raro encontrarmos um pedreiro que consegue comunicar conosco diretamente via e-mail. É ainda mais difícil as outras áreas, tanto a carpintaria, etc. São pessoas que já têm experiência, sabem fazer a coisa muito bem, mas o digital, penso que usam simplesmente o Facebook, ou no máximo o Facebook, porque é o mais usual e talvez pensa-se que é o mais fácil. Então, temos essa dor, porque querendo levar a coisa para o digital, querendo cada vez mais implementar o digital internamente com os clientes externos, mas também internamente com os clientes externos, encontramos já a primeira barreira. A primeira barreira que é os clientes internos não conseguem, ainda não estão ao nível de utilizarem as ferramentas digitais disponíveis, que apesar de facilitarem a vida de todos, mas nós, a Pratex, encontramos esse desafio. É claro que no início, estou a falar das ferramentas de gestão de comunicação, mas também iria para, por exemplo, a nossa plataforma, que acabamos por fazer o lançamento em finais de 2020 e deparamos a dificuldade. Primeiro, as pessoas ainda não estão habituadas a usar uma ferramenta digital que com um simples laptop ou com um simples telemóvel aqui, bom, Bruno, sendo iPhone ou não, eu penso que a plataforma Pratex consegue se usar também no Android. Mas mesmo as pessoas já com algum conhecimento do digital, ainda falta muito trabalho para conseguirmos passar de uma chamada ou da boca em boca para o digital e uma dona de casa, por exemplo, a Tairine, precisando de um pedreiro, precisando de um canalizador, ir na plataforma Pratex e fazer uma solicitação rápida. Então, temos esse desafio enorme, temos esse desafio, por isso que eu disse que, apesar de áreas de atuação serem diferentes, temos esse desafio de, bom, o Bruno disse 15 anos, eu anseio ser menos. É por isso que nós estamos aqui, nós, empresas ou instituições que estamos a implementar o digital, temos que unir, partilhar as ideias, partilhar as boas práticas, principalmente partilhar as boas práticas para que possamos levar para as pessoas as ferramentas digitais. E por último, um comentário que aqui é sobre a intervenção do Bruno. A questão, eu penso que a utilização nas instituições ou nas empresas, eu penso que esse desafio passa muito pela liderança. Temos que reforçar as capacidades, tem que haver uma abertura das lideranças, porque a tendência ainda é para termos uma liderança de bloqueio, uma liderança de controle, não é? E talvez o digital possa, algumas lideranças, principalmente as lideranças intermédias, têm medo de alguma perda do poder ou do controle. Então, é um trabalho que vai para além, eu penso que vai para além só do digital, mas sim uma abertura, porque temos que ter a noção de que o digital é uma ferramenta. Quem usa o digital são as pessoas, o digital é para usufruir e para facilitar a vida das pessoas, mas primeiro tem que ter uma capacitação, como disseram muito bem aqui, uma capacitação das pessoas e uma abertura das pessoas também para a aprendizagem e deixarem as ferramentas digitais que facilitem as suas vidas. Muito obrigada. Senhor Vitor? Não, eu vou ser, bom, breve. Vocês me conhecem. Eu vou ser Vai breve. ser breve. Vou tentar ser breve, mas eu vou não ter pápia na língua sobre isto. Nós temos de parar de sonhar, ok? Se nós vemos o que os europeus já conseguiram, foi século atrás para chegar hoje ao que a Europa tem.
e nós queremos fazer em 15 anos, eu não estou de acordo com o Ivan. Precisa de 50 anos para nós chegarmos a ter um pouco mais ou menos, de digitalização completa do sistema africano. E ele diz bem, o pedreiro, o carpinteiro, hoje, para tirar o mindset, ele dizer para utilizar o seu telefone, é toda uma história. E depois, o telefone tem de ser acessível para ele. Para ele ter o custo do iPhone, não, muito barato para comprar e ter coisa acessível nisto. Mas podemos utilizar o SMS. A questão hoje da digitalização é aquelas, sempre nós os africanos temos um namoro quando vimos o conceito. Fica como se estamos apaixonados e ponto, bom, já está, vai ser um namoro e em duas coisas viramos aquilo e sai. Não é... nós tomamos a nossa independência em 1960 em vários países africanos. Temos 40 ou 50 anos de existência, livre. Os europeus já têm 2, 3 séculos atrás. É completamente diferente de nós. Ficamos com essa coisa de, por exemplo, vamos ter um Banco Mundial vai nos dar 10 milhões de dólares e vamos conseguir juntar todo mundo, vai ficar a falar de digitalização. Não vamos. Eu, sinceramente, eu não tenho nisto e eu quero ficar franco com essas pessoas. Tem uma outra coisa que é uma questão de confiança. A nossa ADN no ser cabo-verdiano não temos confiança no outro companheiro. Então, quando tu vem com a tua digitalização, eu fico já com ele está mais esperto. Mas é verdade, dizem-me depois se é verdade ou não. Qualquer alguém que fez essa inovação, acharam que ele é esperto. Eu me lembro de Samir, eu me lembro da Ideia e do Ivan também. Quando a gente vê vocês, dizem o quê? Não, ele está mais esperto. Nossa, deixa, não te fica com o nosso papel. Nosso papel é muito mais seguro. Então, se nós não mudamos o mindset disto, como podemos chegar à digitalização? E eu quero dividir isto em 3 vertentes ou 4. Primeiro tem o setor público, o governo. Se continuamos a ter esse sentido de colocarmos os projetos só para projeto, eu me lembro, mais uma vez, quando cheguei na Cabo Verde em 2001, já tínhamos falado de digitalização, de tornar isso mais eficaz, de ir nessas instituições e não sei quanto, tinha projeto do Banco Mundial, da FMI, de muita coisa. Hoje, 20 anos mais tarde, o que se passou? Nada. Gente comeu dinheiro, pagou seu salário, o impacto frente da população, zero. E hoje estamos a continuar a colocar ainda isto. Será que o governo deve pensar não nas nossas realidades cabo-verdianas, onde temos de estudar, fazer uma educação informal das pessoas, para as pessoas estudarem a literacia que o Samir estava a falar? Será que isto é o primeiro ponto que temos de nos concentrar? A literacia. Temos de estudar. E se não estudarmos, não podemos mudar o mindset de ninguém. Falamos do setor privado. Temos liderança. E o Ivan diz isto também. O chefe é o chefe. Manda e primeira coisa. Tem a maior parte das empresas que dizem que passaram pela digitalização, mas reparem uma coisa. Cada vez que você diz, eles traz-me o contrato para eu assinar. Traz-me o papel para eu ver. Imprima isto para ver no meu gabinete. Estou a dizer, estou a digitalizar, mas eu próprio estou a destruir a digitalização. E agora, eu vou falar com a Tairine, que é secretária, um dia vai trazer para... E diz, não, estamos a digitalizar o nosso sistema. Mas eu sou o primeiro a andar com papel. Então, isto não pode ser. As associações, as ONG, quando entram nos bairros, o que fazem? Digitaliza? Não. Numeraliza? Não. Não tem dados para nos dizer onde vamos? Não temos. Então, o que eu estou a dizer é que temos de pensar como nós, cabo-verdianos, na nossa DNA, como estamos, e começar para pequenos passos, um a um, passo a passo, construir as coisas passo a passo, e não ficar com um sentido de namoro com isto. A mesma coisa foi com o empreendedorismo. Estamos a ter uma situação de namoro com o empreendedorismo, continuamos a fazer as coisas e queremos ter resultado, mas quando se vê, se esprema realmente isto, não temos nada. O segundo, a terceira, é o consumir nacional.
eu vos pergunto, quem tem confiança na ideia para lhe dar o seu processo no setor privado ou no público? Ninguém. Mas vamos pagar Office 368, vamos pagar outras coisas lá fora e não consumimos local. Então, se não consumimos local, como podemos dizer que estamos a tornar o nosso mindset diferente? São coisas que, me desculpam, Tairin, que eu estou a tomar um pouco mais tempo nisto, mas seriamente temos de parar de sonhar. Temos de parar de sonhar. Temos de sonhar com o pé no chão. Cabral dizia, pensar com nossas próprias cabeças, mas pé no chão. Não com essa coisa de vamos daqui 10 anos, todo mundo vai andar ali com telemóvel, com não sei qual. Temos a nossa conectividade da internet, que nem vale 3.5G, 4G, nem sabemos o que é. E então estamos aqui a dizer que vamos digitalizar. Vocês veem na Europa como a internet vai a uma velocidade de não sei o quê. E vocês sabem isto. Agora, será que estamos preparados para isto? Disseram-me que durante o Covid a gente estava a pedir comida para vir em casa. Eu quero saber os números da pessoa que fizeram isto. Eu quero que vamos na Rincon, vamos no fundo do Santo Antão, vamos na São Nicolau e pedimos os números. E eu desafio aqui, vocês tudo, BIC e não sei o que, para fazer isto, esse estudo, e vir nos apresentar se realmente estamos a passar pela digitalização que o governo diz. Se o privado realmente está a passar pela digitalização, se está programado, planeado, sistematizado para ter indicador para a tomada de decisão. Eu desafio isto. E para mim, isto até hoje, por isso que eu disse, a Vaca Monami não está digitalizado, está no processo de digitalização, porque o nosso mindset ainda não está como nós queremos. Não vamos sonhar, pé no chão, devagar. Japão, em 1949, tomou um plano de 50 anos para ser o Japão de hoje. Nós, os africanos, sonhamos em 10 anos mudar a África para isto ficar assim. Não, discordo. Sorry de ter tomado a palavra. Gente, sorry, mas eu devia dizer. Sou franco, não é? Sim. E aproveitando já que o senhor Vítor já abriu o caminho, queria perguntar para o senhor Bruno, quais medidas facilitadoras precisam ser tomadas para a digitalização? Olha, esta é uma excelente pergunta, né? Eu às vezes sou um pouco radical, não é? Quando me perguntam quais as medidas, não é? Eu, por exemplo, sou um grande apoiante de, temos que introduzir a nível, antes de começarmos falando da parte privada, obviamente, né? Se o responsável quer uma empresa digital, num processo de entrevista, não é? Tem que fazer a filtragem das pessoas que conhecem as ferramentas e sabem usá-las. Se não quiser contratar uma pessoa que não as conhece, olha, tem que já preparar um plano de formação para que em menos de 3 meses a pessoa consiga, usar as ferramentas e contribuir para a produtividade da empresa. A nível da administração pública, eu sou um pouco mais radical e digo que tem que ser obrigatório um teste de aptidão a nível das ferramentas digitais. Hoje em dia, para ser diretor ou etc. Eu já tive situações em que me chamaram de urgência, para ir a escritórios de diretores, etc., da administração pública. Chego no escritório e a urgência era, não consegue encontrar o botão para enviar o e-mail. Eu conto essas histórias e o pessoal acha que eu estou a exagerar, mas é verdade. E tu ficas meio com uma cara assim de poucos amigos, não é? Porque até perdes um pouco de motivação, não é? Porque tu pensas que aquilo que o Vítor estava a dizer, não é? Tu pensas que estás num certo nível e quando chegas no terreno o nível é outro. A nível de outras medidas, olha, temos que ter instituições com indicadores 100% digitais. Temos que ter uma base de indicadores a nível de empresas, a nível de cidadãos, que é 100% digital e principalmente acessível às empresas privadas. Não é? Que é aquilo que o Vítor estava a dizer, por exemplo. Há um nível muito baixo de confiança
em chamar empresas privadas para trabalhar o processo de digitalização. Okay? E se vamos a uma empresa pública ou até privada e quisermos trabalhar um processo de digitalização utilizando dados públicos, olha, é uma trilogia dos Senhor dos Anéis que dura até daqui a 15 anos, não é? Portanto, há plataformas que nós fizemos em 2016, ok? Que estão a funcionar extremamente bem, mas foram feitas com o objetivo de mais à frente realizarmos a integração com os dados, com as plataformas públicas, não é? E como, felizmente, já temos alguma experiência em lidar com a parte pública, definimos no nosso plano de ação, olha, vamos desenhar esta plataforma para funcionar sem os dados públicos, mas preparar para integrar caso for necessário. Felizmente fizemos isso, né? Senão a plataforma até hoje ainda estava à espera dos dados públicos, né? Então, há em termos de medidas, diria também isto. Temos que criar ferramentas que possibilitam universidades, alunos, professores, consultores, empresas privadas aceder e trabalhar com os dados, não é? Há uma grande dificuldade em partilhar dados, não é? Às vezes porque não tem, não é? E se tem, vem a burocracia, vem a falta de abertura em até ajudar, diria, ajudar empresas e etc. Porque às vezes nem são dados críticos, não é? E uma outra medida, nas nossas universidades, precisamos urgentemente rever os currículos dos nossos alunos. E quando eu digo dos nossos alunos, digo todos, principalmente os que estão na área de tecnologia. Por exemplo, é inaceitável, é completamente inaceitável. Eu saí da universidade há 10 anos atrás, né? Pretendo voltar, mas mestrados e etc. Mas é completamente inaceitável que eu, tendo saído de uma universidade há 10 anos atrás, tenha um currículo escolar melhor do que as pessoas que estão a se formar hoje nas universidades em Cabo Verde. É completamente inaceitável isso, não é? Mas não é nem por uma questão de falta de recursos. Eu acho que é uma falta mesmo de interesse em ter pessoas formadas em ferramentas atualizadas, em abordagens e metodologias. Portanto, olha, em termos de medida, diria, administração pública, fazendo o resumo, não é? Administração pública, teste de aptidão, obrigatório. Universidades, rever urgentemente os currículos, porque as empresas estão a perder imenso tempo em treinar, né, os recrutas, digamos assim, ok? E tempo é dinheiro, certo? E se estamos a falar daquilo que o Vitor estava a dizer, de queremos ser em 15 anos, queremos estar no topo, olha, começamos por aí, né? Já estamos a perder 1 ano, 2 anos no processo de treinamento após a universidade, não é? Atenção, após a universidade. Portanto, as escolas primárias também fazer a mesma coisa, primárias e liceu. Fazer mesmo convenções nacionais, mas com convenções práticas, não é aquilo assim muito teórico, né? É chamar pessoas que estão a ter experiências no terreno, por exemplo, a nossa lista de convidados, por exemplo, né? Chamar o Samir, o Vitor, que gosta de ser muito direto ao assunto, não é? E o Vitor estar a falar ali com o reitor da universidade, não é? Com o diretor de uma instituição que tem muita importância nos processos sociais, não é? Vou dar um exemplo. Este é mais um exemplo. Em cada intervenção minha eu vou contar uma história, ok? Por exemplo, é mesmo uma coisa de loucos aquilo que eu vou contar agora. Tu vais ao cartório, não é? No cartório, pedem-te uma cópia do teu BI e o cartório é que tem os teus dados digitais. Como é que isso é possível? Não é? É mesmo uma coisa de loucos. E isto, eu não conheço o diretor ali do cartório, mas se eu conhecesse, eu pagava-lhe um jantar para conversarmos uma noite inteira sobre isto. Como é que isto está a acontecer?
não é? Como é que a tua instituição, que é detentora dos dados digitais dos cidadãos, anda a pedir cópias de BI? Alguma coisa está muito errada aqui, não é? Portanto, olha, isto é só um pequeno exemplo, né? Mas se resolvemos isto, se calhar, em vez de 50 anos, como o Vitor disse, podemos descer para 20, 19, 18, epá, depende da abordagem, né? Portanto, isto é mais uma história. Na próxima intervenção vou contar uma outra história, tá bom? Mas em termos de medidas, penso que diria essas são as mais importantes ou mais, se calhar, relevantes no momento, né? Estava a querer passar para um intervalo, mas estou a ver no rosto do Sr. Samir que ele está com vontade para dizer algumas medidas que precisam ser adotadas. Então, peço que seja breve na sua explanação e esteja à vontade. Bom, vou tentar ser breve, então. Sim. Eu penso que a nível de medidas, nós devemos pensar as medidas a curto prazo e as medidas a longo prazo. Há que agir para acelerar as coisas agora e essas medidas eu ia muito na linha daquilo que o Bruno apresentou, e depois há as medidas a longo prazo e que precisam ser implementadas, como o Vitor disse, com um plano estratégico de 50 anos e que deve ser um processo muito bem estruturado e que começa a trabalhar as pessoas desde muito novas. Por exemplo, nós temos um país onde a maior parte das pessoas só tem acesso a um computador quando chegam à universidade, outros nem depois da universidade. Então é normal também que quando depois comecem a trabalhar tenham muita dificuldade em conseguir usar algumas ferramentas, porque durante a sua formação toda nunca tiveram acesso a esse tipo de ferramentas. Então, enquanto não começarmos a fazer este processo de forma muito mais cedo, ou seja, já nas escolas, se calhar hoje em dia já faz sentido termos uma escola mais digitalizada. Eu só de materiais escolares este ano eu acho que gastei quase 15 contos só em materiais escolares. Eu com 15 contos em 2 anos eu compro um bom tablet que ele consegue usar se calhar durante todo o seu percurso académico. Então aqui eu acho que estamos no ponto onde podemos começar a pensar em medidas mais interessantes e que tenham um impacto maior, porque claro que uma criança que está em contacto com a tecnologia desde muito cedo, quando começar a trabalhar, está muito melhor preparada porque faz isso de forma natural, ok? Quem começa a programar aos 10 anos é diferente de quem começa a programar aos 18 anos só na universidade. E nós esta naturalidade é que temos de criar, aproveitar a habilidade das crianças aprenderem de forma rápida e começar a introduzir nesta fase esta transformação. Eu acho que a nível de impacto a longo prazo eu seguiria muito esta metodologia. A nível de medidas a curto prazo eu iria muito na linha daquilo que o Bruno disse, mas medidas eu acho que há muita coisa que podemos aqui vir apresentar. Entretanto, aquilo que eu convido todos a fazer é cada um tentar avançar o que pode, mas tentar não avançar sozinho, tentar avançar junto com todos os outros que o cercam. A mim não me interessa implementar os meus processos de forma digital e depois os meus parceiros não fazerem o mesmo, porque depois vai interferir depois com os meus processos. Eu, por exemplo, hoje tive de enviar um parceiro um relatório com todos os justificativos de forma digital, mas ele depois me pede que entregue os mesmos documentos em forma física. Ou seja, é preciso eu vir gastar tinta, papel, luz, transporte, pagar alguém para levar lá o documento, que ele já tem no seu e-mail e que podia consultar facilmente.
Então, eu acho que depois também nós todos ficamos com essa responsabilidade de ir influenciando os outros a adotarem determinadas medidas que depois vão facilitar a todos. Ok? Não vou me esticar mais, porque eu vejo que temos alguma limitação em termos de tempo, então não vou aqui aprofundar mais sobre outras possíveis medidas. Tá certo. Olha, Tairin, só para dar palavra a Samir. Olha, por exemplo, eu tenho um amigo que foi pedir um visto, no Centro Comum de Visto. Ele vai saber, ele está dentro, certo? Ele vai dizer, ok. Pediram a ele para enviar por e-mail os documentos, mas também para imprimir e trazer folhas para chegar. Diz-me o que é isto? O que é isto? Manda por e-mail e ao mesmo tempo tem de imprimir tudo, folhetinho, boletim e chegar e entregar. Uai, por quê? Agora eu faço uma questão para o Sr. Ivan. Como a transformação digital influenciou o seu negócio? O custo-benefício compensou? Doutor Ivan? Sim. Penso que ele está a ter algum problema com a internet. Bom. Eu vi que tu vai me dar razão. Vocês vão me dar razão. Ok? Vocês vão me dar razão de novo. Bom, não digo nada. Sim. Eu não digo nada, mas vocês vão me... Sim. Já, então, como o Sr. Vitor quer muito e fazer a sua explanação, passa a pergunta enquanto o Sr. Ivan não chega. Não, isto é um exemplo tremendo das nossas do nossos challenges, das nossas dificuldades, dos nossos desafios que temos. Porque nós é como se diz, damos tiro em todos os lados para depois recolher algumas coisas. Não. Temos de nos estruturar, temos de pensar. O que hoje Cabo Verde precisa hoje é facilitar a conectividade à internet. Primeiro, temos de ser à frente. Precisa de investimento. Ok, vamos investir nisto. Agora, falar só de digitalização, falar só de trazer comida na casa porque tu fazes um clique no Facebook e não sei quanto. Vejam a nossa forma de pensar também. O Facebook é um lugar onde cada um dá liberdade aos seus pensamentos e ao que ele quer dizer, aos seus faltar de respeito e não sei o quê. Mas Samir e o Bruno vão me dizer, quem utiliza o Facebook, quem vai esticar o Facebook até o uso, até o final? Quem vai utilizar o Instagram? Qual é a diferença entre o Instagram e o Facebook? O que tu vai postar no Instagram e que tu não vai postar no Facebook? O que tu vai utilizar o YouTube e não vai utilizar o Facebook? Por que não juntar os dois? Mas tudo isto é uma aprendizagem. É realmente uma aprendizagem. Por isso que eu digo, temos de colocar pé no chão. Temos de nos sentar e pensar o que estamos a fazer. Aquela pessoa que criou Instagram, aquela pessoa que criou WhatsApp, Viber, não ficou só assim, não criou para ser assim, não. Atrás tem matriz. Não sei se vocês viram agora. O Facebook, uma senhora do Facebook chegou no tribunal a dizer que tem algoritmo que estão a colocar no Facebook para hoje a gente vai ir no Facebook e ficar lá e saber o que você vai vender. O Amazon está a fazer algoritmo para hoje saber o que você, Tairin, quer enquanto consumo, mas para te levar ao quê? Para consumir. Então, nada é feito ex nihilo, nada é feito sem pensar. E nós, desculpa dizer isto, mas nós, os africanos, pensamos de forma, quer dizer, não, fazemos só para fazer. Não fazemos para depois isto vai dar. Não, isto não vai dar, não. Porque tu pensa que isto vai dar. Não, tem de ser estruturado. Hoje, a Vacomona me fiz teste de passar para a digitalização com alguns parceiros
mas porque foram escolhidos a dedos. Fomos pensar do que é o líder. Fomos vir e fizemos reuniões e reuniões para isto. Na altura, no 2019, 18, Tairine está aqui. Quantas vezes fizemos reunião na segunda-feira, motivação, trabalhar a tabela dinâmica, ver o Word, Excel e estudar para nós possamos passar hoje a falar o que é um drive, qual é o uso do drive, qual é o relatório de produtividade que temos de passar pelo drive, o que fazemos para a tomada de decisão, que está baseado no indicador. Não fui porque o senhor Vitor sonhou, levantou, chegou no escritório e disse, vamos fazer. Não. Fui pensado. E foi sobre um plano de 15 a 20 anos que pensamos a Vaca Mornami. Então, é isto. E hoje estou fora da Vaca Mornami e eu deixei lá para vocês continuarem. Isto está a acontecer. Sem a pessoa que estava aqui antes. Isto, para mim, que é importante que a gente saber. Nada é feito para uma pessoa só. É feito em coletivo. E eu concordo com o Samir. É feito pensado. É feito para a gente colocar. Porque não somos o dono da verdade. Temos de parar de ser o dono da verdade. Não. Ao contrário, temos de recrutar pessoas que sabem muito mais que nós para permitir a essa digitalização acelerar-se como estás a dizer. Isso que eu queria dizer. Mas o Ivan já voltou com a internet, a conectividade dele. Pode passar a palavra. Peço desculpas pela quebra. Como o próprio Vitor disse, ainda não temos uma internet com a qualidade mínima para a digitalização, não é? Mas, desculpa, senhora Tairine, poderias repetir a questão só para porque eu perdi um pouco? Certo. E eu estava a perguntar como a transformação digital influenciou o seu negócio, se o custo e o benefício compensam. Antes de responder essa questão, me permita fazer aqui alguns comentários sobre algumas intervenções aqui que eu concordo com os panelistas anteriormente com os seus pontos de vista. Entretanto, gostaria de começar aqui a voltar a discordar com o Vitor, em primeiro lugar. Porque eu acredito, Vitor, que não... É claro que a transformação, o desenvolvimento é um processo. Isso é evidente. Eu acredito que não vamos ou não podemos, no mundo globalizado e com uma transformação rápida, não podemos ir a passos de 100 anos. O que temos que fazer é um processo de aceleração. Um processo de aceleração planeados, bem executados, mas principalmente com um seguimento e avaliação. E aqui eu entraria no tópico mencionado pelo Samir. Eu concordo quando diz que temos a necessidade de criar um plano estratégico. Um plano estratégico bem pensado, mas eu não acredito que o prazo ou o timing ideal seria daqui a 50 anos. Ponto 1. Ponto 2. Em Cabo Verde, em todas as áreas, o setor público, o setor privado, principalmente, o que mais se faz são planos estratégicos, planos de ação, planos operacionais, etc. Mas a operacionalização acontece muito lento. Os resultados, quase nada. É um processo muito lento. Eu acredito, sim, a necessidade, porque nada podemos fazer sem uma organização, planeamento, mas é a mudança da mentalidade, a mudança do mindset. Não podemos, na questão anterior, na questão das medidas, não podemos estar a trabalhar. Tanto as empresas, eu dou um exemplo prático, nós aqui da Pratex, por vezes temos que chamar ao pessoal da administração pública com quem trabalhamos para pedir um NIF, por exemplo. E o pessoal fica desconfiado de oferecer um número de identificação fiscal da instituição. Não há confiança. A mentalidade ainda tem que ser mais do que os planos e a própria transformação, a mudança do mindset. As instituições ficam desconfiadas. Não sei, eu não vejo.
o pedido do NIF não conseguimos roubar os dados sensíveis da instituição só com o NIF, por exemplo. E isso, eu dou o exemplo do NIF porque é algo que aconteceu na prática com a nossa empresa e ainda está acontecendo. Muitas vezes ligamos para instituições a solicitar e-mail para envio de faturas, etc., e há uma desconfiança. Solicitação de um e-mail. Então, primeiramente, temos que mudar a mentalidade. E isso me leva à intervenção do Bruno. As universidades, é claro que a revisão curricular é necessária. É necessário. Entretanto, temos que ter uma mudança de mentalidade para todos. Eu penso que não é somente com a mudança do plano curricular. Por exemplo, recebemos candidaturas de universitários, de licenciados, que não sabem escrever um e-mail. A universidade não vai conseguir ensinar esses alunos a escreverem um e-mail. Ou tem que se fazer um trabalho antes da universidade, mas há comportamentos, há atitudes que requerem proatividade. E a proatividade só acontece com a mudança do mindset. E a mudança do mindset, conseguimos ter a abertura da administração pública para o digital entrar por etapas, porque a transformação digital, repito aqui, não é algo que se consegue fazer de um momento para o outro, é um processo, leva tempo, porque também temos pessoas já que não dominam ou não são da era do digital nem um pouco, então é um processo mais lento do que já os mais jovens, por exemplo, mas é necessário uma mudança de mentalidade. Em relação à sua pergunta, Terini, o processo de digital, e o Vitor aqui disse muito bem, eu vou corrigir, a Pratex não é uma empresa digitalizada, é uma empresa que está no processo de digitalização. O processo de digitalização que estamos a fazer aqui está a levar a empresa, a estruturar a empresa para uma base muito forte. Por simples fato, estamos a usar o Microsoft, em que no cloud, todos nós, internos da empresa, temos acesso a dados, a pastas e a ficheiros partilhados. Isso é um grande avanço. Porque, tanto entrando colaborador, sai colaborador, há registros digitais, que a empresa, esse novo colaborador, possa dar continuidade aos trabalhos feitos anteriormente. Estamos a tentar implementar a plataforma para facilitar tanto a nossa parte, as nossas vidas, em vez de estarmos a ficar numa forma muito tradicional de trabalho, os clientes solicitarem um serviço rapidamente, questão de menos de 1 minuto, já solicitaram um profissional, e os próprios profissionais beneficiarão desse processo. Então, a digitalização na Pratex está a trazer grandes ganhos para a nossa empresa. Obrigado. Obrigada, Dr. Samir. E, Dr. Samir, uma questão para o senhor. E por onde começar com a digitalização nas empresas? Pelo início. Mas qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo tem muito a ver com aquilo que já foi aqui referido muito. É necessário haver uma organização, é necessário haver uma estruturação daquilo que se vai digitalizar. Porque, como já foi comentado aqui, nós não temos o hábito de organizar as informações. E a digitalização passa muito por isso, pela organização da informação. E eu acho que, sendo em papel, ou seja, sendo em formato digital, o primeiro passo passa sempre por essa organização, por essa estrutura que é necessário criar, e depois, mesmo começando este processo de forma física, é mais fácil depois passar para o formato digital.
Então, eu acho que o primeiro passo deve ser, sim, a estruturação. Depois da estruturação, e aqui quando falo da estruturação, depois podemos focar em níveis dentro da organização, ou departamentos dentro da organização. Eu começaria sempre o processo de digitalização na parte administrativa e financeira da empresa. Cobrindo a parte administrativa e financeira da empresa, depois fica mais fácil cobrir os outros departamentos, e isso acho que depende depois de setor para setor. Aqui na incubadora BIC, eu acho que o que fez mais sentido no processo de digitalização e aquilo que se fez logo no início foi tudo que tinha a ver com o processo de incubação. Ok? O processo de incubação foi digitalizado desde o início, onde se faz o acolhimento aos incubados até a graduação dos incubados. E isso é interessante porque, como se falou aqui, a vantagem de se digitalizar determinadas coisas é que depois fica o registro. E nós depois temos o registro de quem chega cá desde o primeiro contacto ao último contacto, fica cá tudo registado, desde as informações sobre o incubado, desde as informações sobre a comunicação feita, desde do registro sobre os trabalhos que foram desenvolvidos. Então fica tudo registado aqui. E nós aqui internamente, neste momento, conseguimos ter este rastro de tudo aquilo que se faz, desde das atividades que desenvolvemos no programa da incubação, como dei o exemplo aqui, as atividades que desenvolvemos no âmbito da promoção do empreendedorismo, e principalmente, tudo isto partiu inicialmente de uma organização ou da digitalização depois desta organização da parte administrativa e financeira. Agora, é claro que isto por onde iniciar o processo de digitalização vai depender muito daquilo que se pretende, do tipo de negócio em que se está envolvido. Bom, eu acho que aqui há uma série de fatores. Depois, por exemplo, há a questão da mentalidade, há a questão do nível em que as pessoas que estão vão poder navegar. Então, aqui há vários fatores que devem ser levados em conta e que de facto fazem toda a diferença. Por exemplo, se calhar para o Ivan, ele tem alguma dificuldade em digitalizar determinados processos quando tem de lidar, por exemplo, com alguns trabalhadores que têm dificuldades em usar determinadas ferramentas, mas se calhar para o Bruno, se calhar ele tem maior facilidade por causa do público-alvo. Então, aqui depende muito de muitos fatores. Seria uma presunção muito grande conseguir sair com a definição de onde se deve começar o processo. Se calhar aqui eu volto a repetir de novo aquilo que o Vítor tinha dito: é necessário haver uma estrutura, é necessário haver uma organização para depois se obter os resultados que se quer a nível da digitalização. Porque quando se fala muito na digitalização, o que temos de ver é que uma empresa desorganizada, passando a estar no formato digital, vai continuar desorganizada. E então o impacto que se quer com a digitalização tem de ser antecipado com uma mudança a nível de determinados processos internos de toda a empresa, para depois se obterem de facto os resultados que se podem obter com a digitalização. Ok? Muito obrigada. E temos aqui uma pergunta do público. Com a Covid-19, muitas empresas tiveram uma redução brusca no rendimento. O que foram feitas para combater essa situação? E, Sr. Vítor, se faz favor. É uma pergunta interessante. E olhe o tempo.
Não, olha o tempo, certo, eu vou te responder rápido. Não. E digo, ano passado, muita gente não concordam comigo, mas eu continuo a insistir. A questão não foi da digitalização, foi da má gestão. O Covid não trouxe nada fora de uma má gestão dos nossos líderes. Simplesmente. Quando analisa-se a Europa, a China, começou em novembro de 2019 o Covid. Chegou na África o Covid em março de 2020. Tínhamos todos tempo para a África não cair do que ele caiu. Mas os nossos líderes ficaram refém de alguns outros interesses que nós todos sabemos e que nós depois caímos e até agora nos obrigaram a comprar coisas que não devíamos comprar. Nos obrigaram a nosso sistema de saúde, a nosso sistema de pensamento seja completamente para baixo e sem criar ruptura. Foi simplesmente uma má gestão. E um exemplo é nós. Nós tivemos de tomar decisão de gestão que doeram para todo mundo, mas que nós não tivemos acesso a layoff, não tivemos acesso a nenhuma ajuda do governo e ainda mais, eu quero perguntar qual é a política do governo africano para premiar os que não utilizaram o layoff, os que não mandaram pessoas em casa, os que pagaram os trabalhadores deles até agora, sem passar pelos 70%, não sei quando, INPS e não sei o quê. Qual é as políticas para premiar essas empresas? Então, é como se colocarmos o veneno do empréstimo, e isso falamos com o Bruno no início também, quer dizer, levam-nos a emprestar, a tua empresa está mais estruturada, tu tens dívida e ainda tu empresta ainda, não sabendo que tu vai pagar isto, tu vai pagar, mesmo daqui um ano e meio, tu vai pagar. E se tu não está devidamente bem preparado a tomar decisão de gestão, que são duras, que não tem nada a ver com digitalização, que não tem nada a ver com Covid, mas tem a ver com decisão de gestão. E isto que eu quero deixar aqui, sem malonga. Muito obrigada. E, senhor Bruno, a pandemia acelerou o processo de digitalização na IDEA? Tarina, antes de responder, eu vou preparar aqui um golpe de Estado contra ti, porque já passaste por 3 perguntas e não me passaste a palavra. Mas, não. Isso porque, olha, o tempo. Sim, eu acredito que tenha sido por uma boa causa. Exato. Bom, se a Covid acelerou o processo de digitalização? Uhum. Não, eu estou 100% de acordo com o Vítor. A Covid não trouxe problemas de digitalização ou acelerou a digitalização. A Covid trouxe à tona os problemas de gestão. Não é? Um dos trabalhos do gestor, né, pelo menos foi o que eu li nos livros, né, não sei se estou errado ou não, mas um dos trabalhos do gestor é prever as coisas, né, é estar a par dos acontecimentos e prever os problemas, né. Portanto, eu acho que a nível de prevenção tivemos 0 problemas. Para nós, a nível de Covid, a nível de ferramentas digitais, a única questão, eu cheguei um dia na empresa e disse, olha, a partir de segunda-feira toda a gente vai trabalhar de casa, pronto, acabou. Toda a gente estava preparada, mas temos a questão de analisar a sociedade, quem tem internet em casa, quem não tem, etc. Teve essa parte, mas a nível de ferramentas da empresa, já estávamos 100% digitais. Isso antes da Covid surgir mesmo na China, não é? Isso antes de surgir na China. Portanto, eu estou 100% de acordo com o Vítor, tivemos um problema de gestão, não é? Estamos a ter, não é? Um problema de gestão. A Covid, obviamente, acelerou, porque o que aconteceu também é que nós podemos ver na prática, é que muita gente não ligava para a digitalização, ou não dava o devido valor, não é? Ou não estava preocupado. Da noite para o dia, toda a gente queria digitalizar tudo, não é? E o que acontece quando é assim? Fica mal digitalizado,
não é? Não dá tempo para treinar as pessoas, não dá tempo para preparar corretamente as ferramentas, fazer uma pesquisa de mercado, etc. E aqui entra até um pouco numa pergunta que fizeste, que é por onde começar, não é? E depende muito, eu acredito que depende muito do tamanho da empresa ou da instituição, né? Se for uma empresa pequena, olha, pode começar pelas ferramentas mais simples, né? Mas se for uma instituição grande, com alguma envergadura, já um número de pessoas consideráveis, a primeira coisa a ser feita é o manual de procedimentos, não é? Não se digitaliza processos sem um manual de procedimento. Tu vais implementar o quê, não é? A tecnologia que vais trabalhar é para substituir o quê? Não é? Para representar o quê? É o manual de procedimentos, tá bom? Portanto, a Covid acelerou, sim. Teve um impacto enorme, sim. Para nós foi basicamente a mesma coisa. A única diferença foi trabalhar de casa e utilizar máscaras. Certo, obrigada, Dr. Bruno. E vamos por uma última questão. Espero que sejam breves, porque já passamos o nosso tempo faz tempo. Então, começo pelo Sr. Ivan. E a digitalização é o futuro dos negócios? Sr. Ivan? Desculpa, não percebi a pergunta. A digitalização é o futuro dos negócios? É um reforço, desculpa, não estou a conseguir perceber. Se a digitalização é o futuro dos negócios? Eu acredito que a digitalização é uma ferramenta muito importante que, querendo ou não, as empresas, independentemente, as empresas ou as instituições públicas e o setor da sociedade civil, obrigatoriamente tem que vir a ser usado, basicamente. Porque é a tendência. A tendência é caminharmos para que todos pelo menos comecem a digitalizar os seus processos. Como o Dr. Vítor disse aqui muito bem, vê-se, e agora estou a caminhar para as organizações da sociedade civil, as ONGs, as associações, temos associações sem uma base de dados, sem um histórico das suas atividades, porque isto não está digitalizado. Fazem atividades por fazer, sem uma estrutura, sem uma organização, e quando vem já um apoio do setor público, por exemplo, estou a referir um exemplo prático das autarquias, da Câmara Municipal, já não conseguem este apoio porque não estão estruturados, não estão organizados, e com o digital isso facilitaria e muito, porque os dados estariam ali guardados. Então, é por isso, de forma resumida, eu digo, a digitalização, o caminho que está a fazer é a obrigação do uso ou da digitalização das instituições, não só as empresas, mas principalmente as empresas. A digitalização é, digamos, obrigatória com esse percurso que estamos a ver. Obrigado, Sr. Ivan. Sr. Samir, uma chega. Um breve achega. Vou ser breve. Eu acho que a nível da transformação digital é o passado, é o presente e é o futuro. Eu acho que, como foi dito aqui, a transformação digital acaba por ser um processo. Não é como se há uma coisa que se consegue alcançar e já se fica estagnado. Eu acho que é um processo dinâmico e que, com o tempo, vai se adaptando às novas tecnologias que vão aparecendo.
Hoje, se calhar, faz sentido determinadas ferramentas e determinadas ações. Daqui a 5 anos vão surgir outras coisas, daqui a mais 10 anos vão ser coisas totalmente diferentes. Se calhar, daqui a 20 anos, já ninguém se vai lembrar das ferramentas que nós usamos hoje e assim em diante. Então, eu acho que este processo é um processo do passado, de hoje e do futuro, e é um processo constante, ou seja, eu não acho que a transformação digital seja algo que se consegue fazer e já está, não, é algo que se faz de forma contínua. Eu acredito que o Bruno, por exemplo, as ferramentas que começou a usar há 5 anos atrás, se calhar já adicionou a estas ferramentas não sei umas quantas outras, e nos próximos 5 anos vai acrescentar outras ferramentas. E aconteceu com ele, provavelmente com o Vítor, com o Ivan, e connosco também acontece. Nós, neste momento, por exemplo, com a nossa página do espaço de coworking do BIC, nós queremos digitalizar todo o processo, desde a reserva do espaço ao pagamento, queremos que tudo fique de forma digital. Mas isto depois acontece de forma contínua. Eu acho que daqui a mais 10 anos vamos estar a falar num outro processo de transformação digital e que implica mudar algo que já foi mudado há um tempo atrás. Então, dizer que o processo de transformação digital é algo contínuo e não podemos posicioná-lo no tempo. Então, eu não diria que é algo do futuro, é algo do presente e que vai fazer parte sempre de todos os avanços que vamos continuar a fazer. Obrigado. Muito obrigada. Senhor Bruno, a digitalização é o futuro? A digitalização é o presente e o futuro, né? De tudo, inclusive. Hoje, até de relações pessoais, né? Casamentos, namoros, etc. Né? Hoje em dia, os jovens, quando vão pedir em namoro, a primeira coisa que perguntam é qual é o teu Facebook e o teu Instagram para mudar o status, né? Portanto, já podem ver o que vem daí, né? E casamentos, pronto, olha, comunicação, né? entre pessoas. Mas a nível de negócios, eu só vou dizer uma frase de um tio meu, é um tio muito conhecido que eu tenho, que se chama Bill Gates, não sei se vocês conhecem, ele é meu tio, eu declarei que era meu tio há muito tempo. E ele disse uma frase que é assim, que é, daqui a alguns anos vão existir 2 tipos de empresas, as que estão digitalizadas e as que estão em falência. Portanto, se ele está a dizer, olha, quem sou eu para dizer que não, não é? Portanto, sim, é o futuro e inevitavelmente toda a gente vai ter que entrar nesse barco. Muito obrigada. Senhor Vítor, uma última chega para finalizarmos. Não, vou ser muito breve. E para te dizer isto, nós, ali, sobretudo em Cabo Verde, a gente faz assim. Quando eu estou concordando com Samir e com Bruno, com Ivan, eu digo, eu concordo, mas por quê? Eu vou detalhar. Eu vou dizer simplesmente tudo o que eles disseram, estou de acordo. Ponto final. Olha, essa é a primeira vez que eu acho. Olha, muito obrigada então, Sr. Vítor. Então, assim, damos por encerrado o nosso painel. Agradecemos a todos por terem estado aqui conosco, principalmente aos nossos convidados, e esperamos que esse debate tenha sido tão interessante e esclarecedor como foi para nós.